Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Depois do grande prêmio lá da Emília-Romanha, que deixou a Fórmula 1 ainda mais embolada, depois de todo o drama em Indianápolis com a definição da pole position, maracutaias da Penske e também ali com o Bump Day. Vamos para mais um programa, você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, com os fãs da velocidade e vamos para mais um programa. Certo, turma? Yep. Tudo jóia? Opa. Christian tá animado depois do Bump Day de ontem. Ah, foi bom, hein? Foi bacana, hein? Não, foi legal. Um pouco menos dramático. Teve uma dose no final ali. Mas eu gostei assustou. daquela ação do Dale. Quase que... Não, de ter deixado os dois carros andarem no final e meio que um tira o outro. Decidam entre vocês. Exatamente. Tudo certo, Nelsinho? Beleza? Certo. Deu uma viagem louca, Nossa, itinerários graças a Deus, tranquilos em casa. Muito bem, cara. Muito bem. O último, né? Agora os próximos 3. Os próximos 3 direto agora é Estoque, Morando em Guarulhos. Cascavel. Estoque, Termas do Rio Hondo e Porto Alegre. Termas do Rio Hondo é TCR. Uhum. E depois Porto Alegre, Estoque também. Tá aí. Falando em ir pra cá e pra lá, vocês já sabem, no próximo programa, semana que vem já, hein? Semana que vem, no dia 26, a gente tem a gravação do nosso programa lá no Samp Sky. O pessoal já tá comprando os ingressos, se eu fosse você eu corria, vai ser muito legal. 26 de maio, a partir das 5 horas, abre a casa na Samp Sky. E às 18 horas a gente grava o nosso programa lá nas alturas. Vou até anotar aqui. Anota de novo aí. Será que eu já tinha anotado aqui? Você tinha colocado na agenda já. Ixi, 17 tá com medo de não horas. chegar. Peraí, 26 ou 27? 26. Ah, é segunda-feira. Segunda-feira. Ah, então tá Porque o anotado programa aqui. vai pro ar na terça, a gente grava na segunda-feira. Beleza. Senão ele não ia poder Eu ir. tenho que chegar lá que horas? 17 abre a casa. 18 a gente tá gravando. Então a gente vai ter que chegar, o Cris vai querer chegar às 2 da tarde, mas eu vou chegar às 4h30, vai. Você é um cara que realmente chega muito cedo, assim, nós. Não, ele sempre reclama de mim. É. Ele tá sempre falando que eu tô atrasado. Não, ontem É, a gente tá... aqui, ó. é. Pega o telefone pra ficar me filmando, daí postar na rede social. Eu acho que de vez em quando acontece uma pessoa chegar atrasada, assim. De vez em quando acontece. Tipo você hoje. Tipo eu hoje. Mas geralmente eu chego na sua frente, né? Ontem se me É, surpreendeu. mas eu não chego atrasado. Não, mas tipo assim, no primeiro dia que marcaram o horário lá em Interlagos pra aquela foto, eu fui o primeiro a chegar. E você foi o segundo. Aquela foto cedo. É. Bem, eu fui o segundo. Ah, mas a gente chegou antes da hora. Sim. Tinham marcado. E todo mundo chegou atrasado. Mas ontem, a gente tá gravando um programa na segunda, ontem você me surpreendeu de chegar naquela cabine nova sozinho. Porque o Christian sempre me liga assim, em qual cabine que nós estamos, né? Na de cima, na de baixo, não sei o quê. Ontem era uma nova e você surpreendeu ali. Não, pra dizer a verdade, eu tinha parado no meio do caminho e já tinham me explicado. Muito bom, muito bom. Turma, partir então falar do grande prêmio lá em Imola, em Emília-Romanha, talvez o último grande prêmio naquele circuito, que tem as questões contratuais, o último ano do contrato. Quarta vitória seguida de Max Verstappen naquela pista, embolando o campeonato, embolando a disputa, 22 pontos separando os 3 primeiros. E aí, o que vocês acharam da prova? Acabou o campeonato? Entrega o penta, é isso? Não, longe definitivamente não. Eu ainda acho que o Piastri ganhou o campeonato. Você ainda acha que o Piastri ganha? Eu ainda acho. Longe disso, mas que o cara anda. O cunhado acelera, viu? Muito. Recebi um meme engraçado do meu irmão aqui falando. Peraí, cadê? Vou abrir. De qual dos irmãos? Do Geraldinho. Do Geraldo. I need new haters. The old ones are becoming my fans. Olha aí. Eu vi isso daí também. Muito bom. Cara... Não, o que ele fez na largada ontem no domingo foi sensacional. Ele largou demais. Eu não acreditei. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. O largar demais até que é relativo, porque assim, ele não largou... Ele não largou bem. Ele perdeu um pouquinho. Sim. Tanto que tinha um carro. O Russell tava quase Ele tava quase lado a lado com ele. Se tiver que falar a parte mais fraca do Max nesses últimos anos, os primeiros 100 metros de uma largada. Tipo assim, não sei se é o reflexo, alguma coisa, mas é aquilo lá, entendeu? Fora isso, quando chega na freada de primeira curva, segunda na primeira volta, esquece. E eu lembro que você falava isso já até naquele ano que ele... Do campeonato. 19 corridas lá que ele ganhou, você já tinha destacado isso. A parte, se tiver que falar alguma coisa dele, a única parte que dá pra melhorar, dá pra melhorar. O resto... Mas aquele mergulho que ele deu ali por fora foi... Foi realmente... Foi de aplaudir. Foi. E eu acho que tudo encaixou também, né? Vamos falar que, lógico, ele é um ET, mas o Piastri
ele tava do lado sujo, tava olhando mais para trás do que no lado do Max, achou que, bom, o Max ficou para trás, agora a curva é minha, eu vou frear com um pouco de cautela fazer a curva. Mas o Max foi lá e engoliu. Eu não acho que se fosse outra pessoa teria feito aquilo lá. Talvez teria tentado, mas aí o Piastri ia ver que o cara tava meio que na roda traseira e dar uma esperramada talvez, né? Mas quando ele viu o cara fazendo isso aqui, não tinha nem... Quando ele pensou em fazer alguma coisa, o Max já tava do lado dele, né? Tanto que se você acompanhar aquela câmera de cima, né? A hora que o Max freou, ele já freia, e ele freou tão tarde que ele já freia e já começa a virar para a esquerda. Ele já posiciona o carro dele de uma maneira que mesmo se o Piastri quisesse soltar o carro dele, os dois seriam batidos. Eu achei que ele ia escapar. Sabe, na hora que ele fez a curva para a esquerda, eu pensei que aquela segunda perna, ele fosse... Não, mas ele saiu tão redondo que tipo o Albon, mais ou menos. Mais ou menos tipo o Albon, Tá. O mais crítico, assim, de primeira volta, assim, quando você tem um carro que tem freio com disco e pastilha carbono, uma coisa é você frear com um carro convencional, um Stock Car, qualquer outra coisa, um Porsche, por mais que às vezes tenha cerâmica, ABS, essas coisas, é muito mais... A oscilação de temperatura versus grip é muito menor, né? Numa questão daquela, você tava no grid parado, você ficou parado ali... 30 segundos. Vou mínimo botar 30. Um minuto, eu ia falar mais ou menos, entendeu? Fica parado 1 minuto, tudo esfria. Você chega na primeira curva para frear com aquela intensidade, com aquela confiança, é muito difícil, porque ali para bloquear uma roda, é muito fácil. Então, frear com a confiança que ele freou, no ponto que ele freou, carregar aquela velocidade... Os pilotos não fazem isso não por medo de, eu não vou conseguir fazer a curva, é assim, porque a chance de você bloquear, a chance de você dar uma escorregada, alguma coisa, porque as temperaturas do pneu, do freio, do disco, da pastilha, tudo não tá no ótimo, não tá no ideal, é muito grande. O que ele, assim, por isso que... E aí que tem as diferenças, né? Você pega, o Max sempre consegue fazer essas coisas nas primeiras voltas e diferencia, destaca ele do resto do pessoal. E outra coisa que chamou atenção foi que logo de cara, além de fazer essa ultrapassagem, ele já conseguiu sair do DRS. Que foi muito bom pra ele. Porque em Imola, a gente até tava conversando antes, quando você não tinha chegado aqui, porque você estava atrasado. Eu sou obrigado a tomar esse bullying. Deu uma alfinetada, né? Bullying gratuito. Nunca a gente faz nada com o Christian. Porque, quase nada. Porque Imola é uma pista relativamente difícil de passar, né? Então, se você tá na zona de DRS, abriu a asa, é óbvio que você vai ter uma vantagem muito grande, mas exatamente isso que você acabou de comentar, o Max conseguiu quebrar aquela zona logo no começo, então isso, eu não vou dizer que facilitou a corrida, mas deixou a prova dele menos difícil. Agora, voltando à largada, só para finalizar da minha parte, sendo advogado do diabo, o Piastri desceu do carro e falou, nossa, eu tava dormindo, eu freiei muito cedo. E se ele realmente freou no ponto de freada dele, só que o outro foi superior a ele. Só que daí, claro, a hora que ele desceu do carro, a primeira desculpa que você vai dar é, eu estava dormindo, eu freiei muito cedo. Ao invés de, nossa, eu não acreditei aonde o Max freou. Eu já freiei tarde, eu freiei absolutamente no meu limite. O Max freou um carro depois do que eu, e o carro não escapou. Eu na minha leitura também, claro, você pode mandar seu comentário aqui, conversar junto com a gente. Eu acho que eu fiz uma leitura parecida com a do Nelsinho também, bom, o cara não tá aqui do lado, eu tô tranquilo, eu tô mais preocupado com o Russell tá atrás. Talvez tentar criar um espaço, me surpreender por dentro, então eu vou tentar porque tava muito grande a diferença. E o Russell tava, bem perto. Exatamente. Se tivesse um espacinho pra esquerda, fosse mais larga... Talvez o Russell ia se enfiar pelo lado esquerdo. Talvez mais que era o lado interno. Isso. Daí ele ia chegar na zebra, parar a corrida inteira e daí continuar. Mas... tanto que quando eu tava olhando a largada, eu vi o Max meio que se posicionando lá por fora, eu falei, não vai. Na hora que ele foi, eu falei, meu Deus. Também exatamente, Bela ultrapassagem ali do Max, que acabou consolidando ali, colocar na frente. A McLaren não teve o ritmo que a gente esperava. Ou a Red Bull que foi melhorando durante o final de semana por causa dos updates que eles trouxeram. E é óbvio que você vai conhecendo o carro cada vez mais.
Eu não imagino que no primeiro treino eles saíram numa condição de performance absoluta. Sim. Eu acho que eles devem ter saído com certeza com bem mais combustível do que o normal. É claro que você não vai andar com pouco combustível de cara, mas, sei lá, se anda com meio tanque, eles devem ter saído com 3/4 de tanque, alguma coisa assim, para tentar entender um pouco o carro, e eles só foram melhorando final de semana inteiro. E chama atenção essa questão das atualizações do carro da Red Bull, porque a gente até comentou aqui na brincadeira do bolão, tudo, a degradação de pneus, que era algo que a Red Bull estava sofrendo muito durante as provas. Ok, foi uma prova, teve um lado mais atípico de safety car virtual, que a gente até vai falar no programa de hoje, mas talvez a questão de pneus tenha melhorado no carro da Red Bull. Eu não sei, eu acho que é uma pista muito atípica, uma pista muito diferente, uma pista que usa muita zebra, uma pista que ela traz um desafio maior ao piloto. Não tem área de escape, qualquer coisa que você sai, você bate. A gente viu várias porradas lá que tiveram. Então eu acho que isso diferencia. Como eu falei antes do final de semana, eu acho que Imola é uma das pistas, autódromo, uma das poucas que vai desafiar o piloto. Então o Max vai conseguir tirar uma diferença. Se pegasse esse conjunto de carro e a gente voltasse pro Bahrein, Qatar, qualquer pista normal, eu não acho que o Max teria ganho, assim. Acho que as McLaren teriam... mas eu ainda acho que a Red Bull deu um passo pra frente esse final de semana. Com todos os updates deles, A próxima corrida é Mônaco. Que é outra que também dá pra você ter uma... É outro circuito meio atípico também. Completamente. Vai ter a regra diferente dos dois pits obrigatórios. 2 ou 1? Tem que usar 2 pits. Fazer 2 pits? 2 pits. Eu não sei. Depois a gente vai falar sobre o bolão de Mônaco, mas eu não sei. Eu acho que, por algum motivo, eu acho que Imola é mais difícil que Mônaco. Pelo tanto de zebra que carrega, a confiança que tem que ter. Lógico, Mônaco é muro, não tem área de escape. Porém, o Mônaco é muito mais... A pista é muito mais lisa, tem muito gripe. Imola é uma pista, cara, traiçoeira. Eu acho ela mais difícil que Mônaco em alguns aspectos, assim. Imola também não é uma pista de alta, mas é uma pista rápida. Tem muita curva de média, ainda mais nessa versão atual deles, que antigamente tinha mais chicane, que você parava mais. Eu acho que as zebras eram mais retas, né? Mais altas. Eu lembro quando eu corri lá, era muito mais difícil você voar por cima das zebras do que aparentemente. Se bem que eu andei lá uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, lá de turismo, e realmente as zebras estavam mais amenas do que quando eu corri de Fórmula 1. Porém, tem muita curva de terceira, quarta marcha rápida. E um exemplo disso foi a panca lá do Tsunoda, né? Então, aquela chicane lá, ela parece devagar, é rápido, mas ela é bem mais rápido do que ela parece. Daí você faz a tosa, tudo bem, que é lenta pra caramba. A hora que você sobe lá pra cima, você faz a primeira esquerda, que foi onde o Tsunoda passou pelo Hülkenberg, a hora que ele deu aquela escapada, e depois descendo lá para baixo, aquilo era uma chicane antigamente, que parava. Hoje em dia, você desce, vira e sobe com uma compressão bem grande lá embaixo. Então, Imola, ao longo do tempo, foi mudando bastante. E sim, não é uma pista de alta, mas é uma pista com muitas curvas de média. Eu acho que, tirando a parte Tamburello e Villeneuve, que fizeram as 2 chicanes depois dos acidentes de 94, eu acho que ela ficou mais rápida do que na tua época. Provavelmente, mas realmente você vê... Mas é muito por causa... Eles começaram a aumentar as zebras. Mas naquela época, a zebra era uma zebra normal, tanto que o Rubinho foi catapultado por causa da zebra. Não, então, mas mesmo as chicanes que tem hoje em dia, elas são bem mais rápidas do que as chicanes que tinham antigamente. Salvo, se é que a gente chama... De repente a variante alta de chicane lá no caso do Rubinho, quando ele bateu, porque lá era rápido pra caramba, eu lembro que era de quinta marcha lá, mas bem rápido, e de novo, tinham 2 zebras, tanto a zebra interna quanto a zebra de fora eram meio zebras traiçoeiras, você tinha que zebra alta, e você tinha que tomar cuidado. São muito baixas, tem o ângulo da curva, vamos supor que naquela época, hoje ainda continua assim, só que
1 metro de cada lado aqui é a zebra mais baixa para conseguir usar. Eu acho que os carros de hoje têm mais tecnologia, aceita pegar mais zebra, talvez, do que o carro daquela época. Tá. Então, enfim. Bacana demais essa questão aqui de zebras, tudo de atualizações da Red Bull, mas eu acho que realmente foi um carro que, vamos ficar de olho, talvez Mônaco, talvez não, mas Barcelona, que é meio que a próxima prova depois de Mônaco. Barcelona, por exemplo, eu acho que a McLaren é fácil. É mais uma... Lembrando que é a prova das novas regras de asas dianteiras também em Barcelona. Mas, enfim. E daí o povo tá doidinho atrás da McLaren, né? Pra ver se conseguem descobrir alguma coisa. Uhum. Então, de repente, Barcelona pode ser uma grande virada no campeonato. Sei lá, talvez eles descubram alguma coisa, a McLaren perca um pouco e, ao mesmo tempo, a Red Bull já vai estar indo para a terceira corrida dessa versão nova do carro que eles estrearam em Imola. Quem sabe eles melhoram mais um pouco. É isso, tô de olho nessas atualizações. A gente sabe, né, que na Fórmula 1 nada como parece, né? O volante não é só um volante, é um centro de comandos. O carro não é só um carro, ele é uma máquina cheia de tecnologia. Camisetas também não são só camisetas. Tem a Tech T-shirt aqui, que é uma camiseta 6x1. Ah, espetacular, hein? E essa daqui, ó, não precisa passar, não tem odor, é super durável, confortável. Olha a sorte tecnologia. Sua, né? Sorte sua que você tem odor e aí tem a camiseta pra tirar o odor, né? Eu sabia, vai. De novo, pegando no pé. E o mais legal é o lance de não precisar passar, cara. Aí pra mim é o mais legal, eu sou contra ter que passar roupa. Tipo... Vai! É carro de Fórmula 1, é camiseta com tecnologia. Pois é, 6 em 1, ó. É muita tecnologia, as camisetas da Insider. E o melhor pra você, se utilizar o nosso cupom Pelas Pistas, você vai ter 15% de desconto no site da Insider. Pode clicar no QR Code que tá aparecendo na tela ou no nosso link também no descritivo do vídeo, que você garante 15% de desconto e vai andar na estica alinhado, cheio de tecnologia que nem a gente, hein? É isso. E voltando para falar do Grande Prêmio de Imola, sobre a McLaren, uma coisa chamou atenção, que nós vimos a McLaren deixar, depois do segundo safety car, a McLaren deixou os caras brigarem entre eles, assim, não teve nenhuma ordem de equipe, tipo, pro Lando que tava com pneus novos para tentar o Piastri não fazer frente pro Norris tentar chegar no Max. Tive uma McLaren que dessa vez manteve uma neutralidade na disputa, sabendo que os dois pilotos estão brigando pelo título mundial também. Mas a diferença era muito grande de pneu. Um tava com pneu de 20 ou 18 voltas e o outro tava com pneu 0. Então, mas numa dessa podiam falar assim, ó, troca a posição pro Norris tentar chegar no Max. Pra ele tentar chegar mais rápido. Exato, porque aí ficou preso e o Max ficou preso o quê? Foram 3 voltas, 4 voltas? Foram várias voltas e a diferença final foi de 6 segundos. Talvez... Ok, mas o Max também foi abrindo. O Max estava num ritmo um pouco mais forte. Mas você tá numa relargada, você como equipe, talvez você pense, pô, troca pra tentar chegar. Lógico. É uma coisa você tá 6 segundos atrás, é outra coisa você tá 1,5 segundos atrás, de repente você coloca um pouco de pressão, o carro da frente. Pneu que o Norris gastou a mais pra tentar passar pra tentar segurar. Não. Isso. Ele tem um desgaste de pneu. Você forçar muito atrás, você desgasta o pneu. Se ele tivesse passado, mas enfim. Eu acho que tá certo, né? Tem que deixar o Norris, mas também o Piastri gastou um pouquinho mais, não. Sim. Ele forçou um pouquinho mais o pneu dele pra tentar segurar o Lando, né? E o Hamilton mais uma volta, o Hamilton chegava no Piastri. Pelo menos assim, chegar, brigar, alguma coisa pra brigar, valendo um pódio. Mas achei interessante essa... Sei lá, eu acho que é difícil a situação que a McLaren tá com os dois pilotos brigando pelo título. Faz tempo que a gente não vê isso na Fórmula 1 e dessa vez eles, como já... em uma prova na Austrália, segura a posição, depois já teve um rádio, dessa vez eles ficaram... Você, Christian, que é um cara que defende dois pilotos disputando, como que você vê essa situação? Você teria deixado os dois caras brigarem na pista mesmo? Teria. Primeiro porque tá muito cedo no campeonato para começar a pensar em... não, vamos deixar o Lando passar, vamos começar a beneficiar ele, ou vamos beneficiar o Piastri. Imagina, estamos na quinta corrida do ano? Sexta. Bom, sexta corrida de 24, né? Então ainda tem mais 18 corridas, 24, acho que 24, 25. Não teve nenhum tempo. Sétima corrida já. Tá, sétima corrida de 24.
De 24, então tem mais 17 corridas. É muito, muito campeonato pela frente. Tem 17 corridas. Tem mais que um campeonato da época que você corria. Na minha época eram 16 corridas. Tem um campeonato de Indy pela frente. Ou seja, na próxima corrida, eles vão começar uma temporada de Indy. Justo no fim de semana de Indianápolis. Então. Eles vão começar. Que é o mesmo de Mônaco ali, da Fórmula 1. Falei do Hamilton. Pô, grande prova boa corrida do Hamilton, hein? Ganhou 8 posições desde a largada, não classificou bem. A Ferrari não classificou bem. Mas na prova foi um desempenho muito bom deles. Especialmente o Hamilton, que chegou em 4º lugar ali. Não foi. Um deu sorte no safety car e o outro deu azar, né? O safety car bagunçou a prova também. Porque o Leclerc teria se dado pra muita gente. O Leclerc teria se dado bem. Sim. Se não fosse o safety. Eu acho que ele estaria ali em 4º, eu acho, se não fosse pelo safety car. Uhum. O safety car atrapalhou um e ajudou o outro. Teve um momento que ele era a Ferrari mais rápida das duas Ferraris. Daí é claro que no final eles acabaram se encontrando, um com um pneu bom, outro com um pneu ruim, né? Então, ou com um pneu de mais uso, e daí acabou tendo aquela diferença no final da corrida. Mas voltando àquilo que você tinha comentado lá do safety car, eu também achei meio bagunçado de safety car. Vamos falar sobre isso. Ajudou uma série de pilotos e também tirou oportunidade de outros. Um deles foi a Aston Martin. A Aston Martin que tinha classificado muito bem, o Alonso voltou a classificar lá na frente. Nossa, que diferença, né? A gente sempre bate nessa tecla, acho que mais o jovenzinho aqui do lado do que a gente. A Aston, na última corrida, estava com dificuldade de passar para o Q2. O Alonso classificou em 5º. O Stroll classificou bem também. Então, ou seja, o que pequenos detalhes podem fazer uma diferença muito grande, e isso me faz lembrar a McLaren de 2 anos atrás. Lembra quando eles começaram a temporada que estava horrível? Sim. Não conseguiam passar do Q3, não conseguiam passar do Q1. Às vezes entravam lá no Q2, que foi logo o início da carreira do Piastri na Fórmula 1. Tava muito difícil. Daí chegaram em Miami, parece que virou uma... Foi na Áustria. Foi na Áustria? Foi na Áustria. Não, mas Miami, acho que eles já foram bem. Mas a virada foi Áustria. Não, foi Áustria e Silverstone. Isso, porque a Áustria só estavam... No Lando. Só tava no Lando, e daí pra Silverstone tava nos dois, exatamente. Muito bom. Isso daí, o Alonso, né, falou que eu sou o cara mais azarado do mundo. A prova do Bortoleto também foi prejudicada no safety car. Aliás, não entendi nada aquela estratégia da Sauber de parar 3 vezes, parar 2 vezes o Gabriel. Não entendi. De novo, o Gabriel classificou bem, destacar isso. 3º Q2 do Gabriel contra 1 do Hülkenberg. Mas a estratégia da... parar 2 vezes não... vou ser bem sério que essa parte lá atrás eu não sei. Talvez eu estava prestando mais atenção nos 6, 8 da frente ali. Fizeram 2 pits ali com ele. Você fala do safety car, foram 2 situações diferentes. Um virtual e um real. O safety car de verdade, praticamente numa mesma situação. Foi praticamente, na visão de vocês, uma mesma situação? Era alguma coisa... Que é o carro do Ocon. Foi primeiro o Ocon e depois o D'Antonelli. Imagina, você sabe o que me chamou a atenção? Porque o meu carro, em 92, se eu não me engano, eu quebrei exatamente no mesmo lugar do Ocon, encostei o carro do lado do muro e, a vida que segue. Vida que segue. Desci do carro como se nada tivesse acontecido. Pra você ver como a dinâmica das corridas mudaram hoje em dia, né? Era normal, você vê um cemitério de carro espalhado na pista. Ali. Não, era mais ou menos isso. Só que eu entendo por que jogaram aquele safety. Imagina se 2 carros saem juntos, meio que disputando, enroscam lado a lado, bate roda a roda com o outro, e daí o carro meio que sai para a esquerda, acaba enchendo o carro lá do Ocon. Então, sim, eu entendo. E do jeito que eles mostraram o in-car dele, a hora que o carro dele quebrou, ficou até difícil para ele parar meio que naquela brecha, naquele opening, para imediatamente puxarem o carro dele para trás. Ele, meio que o carro parou onde estava, e por isso que jogaram aquele safety. E depois foi o carro do... Não, a primeira foi virtual. Isso. Então, e o segundo foi o real. Foi o de verdade. Velho. Então, que foi o carro do Kimi. O carro do Kimi. Eu acho que tem um pouco aí de NASCAR. Politicagem. Juntar o grid, porque o Max tá muito na frente, pra não perder a audiência, sei lá. Porque você fazer Você acha que jogaram uma NASCAR Yellow lá? Eu
acho. Não, tiveram que dar. Ok. Agora eles podiam dar um virtual, entre fazer um virtual e fazer um normal, a diferença é muito pouca. Tipo, não é que deu uma batida e voou barreira, pneu, alguma coisa. Não. Foi basicamente a mesma situação, o carro parado na pista. De novo. Então, eu acho que rolou um pouco de, né, o lado comercial envolvido ali. Max assumiu na frente, que ele se deu muito bem no primeiro pit. Vamos juntar tudo agora pra dar uma pode ser. Uma animada. Você sabe que você tocou num assunto, Thiago, que antigamente parecia um cemitério de carros lá parado, né? A gente tem que lembrar, desculpa eu trazer isso à tona de novo, mas por causa da dimensão dos carros, o cemitério não impactava tanto que nem hoje em dia quando tem um carro só parado. Então, quando tem um carro parado na grama do lado da pista, o fato do carro ser muito maior chama muito mais atenção. E é claro que o perigo fica bem mais evidente. Mas eles colocaram como tipo um critério. O carro para na pista, se não dá para rebocar rápido, você chama o safety car, já é meio que o procedimento porque faz parte da dinâmica das provas modernas hoje em dia, comparado com aquela época que era o cemitério de carros. Só que o cemitério de carros parecia que era um monte de Fórmula 3 parado no canto da pista. Mas você tinha a prova que, sei lá, tinha uns 3, 4 juntos ali. É isso mesmo. Não, mas era assim. Não, e você pega, pô, cara, é ruim falar isso, mas tiveram alguns acidentes em que pilotos até acabaram falecendo, que tipo, o acidente tá rolando e a corrida tá rolando. Tipo, antigamente a segurança era... praticamente não existia, inclusive no episódio que a gente tem com o Emerson, que vocês podem procurar na nossa playlist, ele comenta sobre isso, né, tipo, de como era a questão de segurança antigamente. Ele entrava no briefing. Ele olhava assim para um lado, para o outro. Que ele também... O que era a média? 2 a 3 pilotos por ano não estariam no mesmo briefing no final da temporada, né? E também ele até comenta o caso de Montjuic lá, que ele tipo, fez a pole position, pediram pra arrumar o guarda-reio, arrumou, ele saiu da prova e teve um acidente logo depois que ele saiu da corrida. Que foi aquela prova lá do Helmut Marko ou Helmut... Não, acho que o Helmut... Situação então, foi em Clermont-Ferrand, se eu não me engano. Não, que ele tomou a famosa pedrada. Enfim, são temas aqui de questão de segurança. Eu achei, sei lá, talvez concorde realmente com o Nelsinho do lance do, tipo, vamos juntar aqui a prova, porque, cara, o critério era... Pra dar um pouco de graça. Basicamente o mesmo, tipo, um carro parado na pista, praticamente numa posição semelhante, que dava pra ter seguido com o virtual. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Um outro destaque de Fórmula 1 aqui, eu queria destacar o Williams, de novo, boa prova da Williams, hein? Prova muito forte e do álbum, principalmente. Ok, os dois estavam lá na briga, os dois estavam sempre o final de semana entre os 10 primeiros, mas o álbum andou muito. E eu não acho que ele em nenhum momento ia chegar em terceiro, mas eu sinceramente achei que ele fosse chegar num sólido quarto, bem próximo de tentar beliscar um pódiozinho, e andando, não é porque todo mundo quebrou e daí ele se encontrou naquela situação. Isso foi, aplausos para Williams, que definitivamente está surpreendendo muita gente. A Williams é a 5ª colocada nos construtores e esse foi o 3º, 5º lugar do álbum na temporada. Acho que o álbum está surpreendendo muita gente, hein? E pro Sainz de novo tá... batata assando. Tá pesando. Não, pesando. Ele... Tá bem, eles estão satisfeitos com ele agora. Não, aquele sonho de voltar para uma das 4 principais, Mercedes, McLaren, tá cada vez mais distante. Eu acho muito difícil. Se eles tivessem que escolher um agora, entre os dois, talvez eles pegariam o álbum no lugar dele. Mas ele melhorou, comparado com aquilo que ele estava fazendo no começo do ano, porque o álbum, se a gente for ver, não é que melhorou tanto. Eu acho que ele otimizou o pacote dele, mas não é que ele deu um pulo gigantesco, que ele foi de 12º para 5º, 4º. No começo do ano ele estava aqui, 7º, 8º, o tempo todo. Cara, às vezes até chegou a andar entre os 5 primeiros logo no início, mas o que está me chamando a atenção do álbum é a constância dele. Eu acho que só teve uma corrida que ele não terminou entre os 10 primeiros. O Bahrein. Isso, o resto ele pontuou em todas. Pontuou em todas, com 3 quintos lugares. Por isso que eu acho que Ok, pode ser que o carro da Williams
Pode não. Com certeza o carro da Williams melhorou. É um carro hoje muito mais de meio de pelotão para frente do que do meio de pelotão para trás. Mas ele tá fazendo atuações que, convenhamos, até no nosso scout que a gente fez no começo do ano, a gente não tava botando o Albon nesse ritmo que ele tava. A gente falou o quê? Que era meio que meio a meio, tendendo pra Sainz, não era? Eu acho que mais pra Sainz. Mas mais Sainz do que meio a meio, um pouquinho pra... Não. Eu acho que todo mundo colocou pra Sainz. Não, mas... eu coloquei mais Sainz. Mas bastante diferente. Eu não lembro. Bom, não lembro. Bom, depois a gente vê. Não, melhor nem querer lembrar. Porque tem não, mas a gente fala no próximo ali no outro. No fim do ano a gente faz um ali, agora vergonha alheia. Vamos fazer uma pergunta pra ele. Faz. Você acha que o Flávio ficou feliz com a atuação lá do Colapinto ou não? O teu amigo Flávio, o que você acha? Amigo de todo mundo, né? Então. É uma besta quadrada, né, bicho? Isso é acabando com uma carreira de mais um piloto, né? E ele falou que ele tá dando 5 corridas agora. 5 corridas, eu não sei, eu pensei agora, será que ele não tá falando isso pra ficar menos feio pro Durham? Uhum. Pro Durham, que ele falou, não, se eu te dei 6 corridas, vou dar 5 corridas pra ele agora. Aqui, inclusive, parênteses, o pai do Durham, o Mick Durham, ele não ficou muito contente, né? Então. Mas você falou um negócio uma vez, que num programa que é assim, pode ser que dava uma chance não sei o quê, tem ainda o Paul Aron, teve um zoom pequeno, que quase ninguém deu muita importância, mas de que caso dê algum melelê nessas 5 corridas, o Paul Aron... Não, com certeza. Eu seria acho, o próximo candidato. Eu acho que o Paul Aron termina o campeonato. Sinceramente. Eu acho. A não ser contratualmente alguma coisa lá do Mercado Livre, do patrocínio lá, mas eu acho que o Flávio vai acabar com a carreira também do Colapinto e vai entrar o Paul Aron. Esquece o Mercado Livre. Se você tivesse que escolher agora, Paul Aron ou Colapinto? Esquece grana de qualquer um dos dois. Do ano, meio, tipo... Não, agora, já pra, sei lá, Barcelona em diante. É difícil. Então acho não vamos falar, desculpa te interromper, não vamos falar Mônaco, porque é óbvio que o Colapinto tem uma vantagem muito grande, porque ele tá com a mão do carro, ele já tem mais experiência de Fórmula 1. Mas é uma situação, mas... O que eu acho? Assim, esses pilotos todos têm talento. Seja um Paul Aron, seja um Bortoleto, seja um Sainz, todos eles são muito bons. Só que o piloto conseguir entregar tudo que ele consegue, ele tem que estar num state of mind, ele tem que estar a cabeça dele tem que estar num lugar bom. A gente já viu, vamos pegar o último, o Ricciardo, que perdeu a cabeça, era um piloto que batia de frente com o Max durante muito tempo, talvez o Max não estava no auge dele, mas né, não é que o Max era meio segundo mais lento que ele é hoje, né? E o Ricciardo batia de frente com ele. E aí, de repente, a cabeça foi embora e tomava meio segundo a 1 segundo do Lando. Que se botar agora o Lando e o Max, eu acho que o Max dá no Lando. Então, o que acontece? Você sendo chefe de equipe, empresário de piloto, você tem que conseguir fazer de uma forma que o piloto, você consiga extrair o máximo do cara. Não botar ele no canto da sala e desafiar ele. Intimidar ele. Ficar intimidando ele e o piloto ficar sem jeito, ficar, né, terminar na base. Lógico, tem aqueles pilotos diferenciados, Schumacher, Max, Hamilton, sei lá, Alonso, esses caras, que talvez conseguiria, né, numa situação dessa, eles conseguiriam, talvez, passar do teste, vamos supor, né? Podemos dizer que o Alonso cresceu nesse ambiente. Você falou de piloto, o Alonso... Eu acho que não, porque ele começou numa Minardi. Então, mas ele, uma situação também de empresariado pelo Flávio. Mas o Alonso sempre teve aquele cara entre... Né? Entre o Flávio e ele, tinha um cara que tava protegendo ele. Só que o Alonso nunca teve numa equipe com um cara... Não, ele já teve numa equipe com caras fortes, mas no começo da carreira dele, crescendo, naqueles anos que você constrói a sua confiança dentro da Fórmula 1, dentro de um carro, dentro daquele ambiente, ele nunca teve o cara muito forte do lado dele. Né? Acho que o primeiro cara forte que ele teve foi o Hamilton. Você acha que, tipo, aquela época... A época que ele competia... Foi até campeão mundial? Você acha que teve o Button de companheiro? Teve o Fisichella de companheiro? Não, o Button foi depois.
Não, eles chegaram a se dividir, acho que na Renault. Se não foi o Button. Foi... Na Benetton? Na Benetton. Não, foi o Trulli. Mas teve Trulli, Fisichella e quase certeza que teve o Button também, mas aí enfim. pode ser um... Mas eu não acho, eu julgo o Trulli e Fisichella pilotos como, sei lá, como da turma que tá hoje em dia, um Tsunoda, um Lawson. Não, o Lawson... Não, Lawson não, mas um Tsunoda... É um piloto pilotos que a gente daria uma nota B pra ele. Mas mesmo... eu acho que sim. Um Ocon, Gasly, de repente? Um Ocon, um Trulli, Fisichella? Exato, pronto. Então, assim, o Alonso, no começo, quando ele estava construindo como é que eu vou dizer? Não é o talento dele, mas construindo... A confiança, a estrutura emocional dentro da Fórmula 1, ele nunca teve um cara... Então, assim, ele foi ficando confiante e... Então, não teve esse problema que o Colapinto tá passando agora, que o Durham passou, que inúmeros pilotos passaram na frente, na mão dele, do Flávio, de encurralar o cara e, sabe? E não deixar a pessoa naturalmente ganhar confiança, entendeu? Então, assim... eu acho que realmente o Colapinto agora ele vai dar um passo para trás, que bateu mais uma vez. A próxima corrida em Mônaco vai ficar andando pianinho, tomando meio segundo do Gasly, ainda porque Mônaco também é uma pista difícil. Talvez em Barcelona. E de novo, né? Posso estar falando besteira aqui, que o Colapinto realmente é muito forte, que ele cometeu um erro e não vai afetar em nada ele. Mas eu acho que não tem como. É a terceira batida dele em 10 provas. Acho que até mais que isso. Não foram as duas grandes, Interlagos e Las Vegas? Las Vegas bateu, Interlagos bateu, ele já tinha batido umas outras também. Não, mas Interlagos bateu o quê? Duas vezes, então. Então eu acho que não tem jeito. Mid vai ficar começando a perguntar, Flávio vai ficar batendo na porta dele, não vai bater a sucessão, hein? Não vai fazer isso. Tipo aquele Jacu. Então, infelizmente, né, eu queria muito, tu tava torcendo muito pro Colapinto entrar numa zona, mesma zona que ele tava quando ele entrou Quando ele começou. Sim, mas... Porque se você vê quando ele começou e no final do ano, eu até achei que... Mas eu acho que fez isso aqui de marcha ré porque a Williams acabaram as peças da Williams, aí tinha peça velha no carro, aí aconteceram outras coisas também, que ele parou de ter um pouco de performance. Mas também, por culpa dele. Mas também teve a falta de confiança dele, porque ele bateu tanto, e é óbvio que aquilo que você está comentando agora, vai te intimidando, né? Sim. Vai te deixando desconcertado. Mas se conseguisse voltar ele com a cabeça que ele tinha no começo, das primeiras provas que ele fez e tudo, eu acho que ele seria um piloto para bater roda com o Gasly. O problema é você intimidar ele e daqui a pouco ele virou aquele cachorro assustado, que não dá pra chegar perto e ele sai correndo, entendeu? Tipo assim, é mais ou menos isso, entendeu? Agora, esse é outro que tá me impressionando. Eu até hoje não consigo entender o que aconteceu com ele lá na Red Bull. É o Gasly. O Gasly. O Gasly. Ele é sólido, mas muito, muito sólido e... Não, mas é aquilo lá. São pilotos que têm talento, são bons, todos ali são bons, mas ele conseguiu entrar numa área da cabeça dele, num momento, sei lá, ele tá conseguindo extrair o máximo do carro. Ele tá conseguindo pilotar com tranquilidade, ele tá com confiança, tá com um contrato bom. Não, ele tá conseguindo guiar muito bem aquela Alpine. Mas ele tá conseguindo extrair tudo o que ele deve fazer. Ele tá andando, nas possibilidades dele, tá andando igual um Max, tá andando igual um Leclerc, tá andando igual um Hamilton, tá? Não de performance, mas assim, ele tá conseguindo extrair, eu sou capaz de virar 42-0. Ele tá conseguindo fazer isso. O Colapinto também é capaz de virar 42-0. Só que por ele tá em intimidade, ele tá virando 42-4, com medo de bater, com medo de levar uma bronca, com medo de perder um contrato, com medo de um monte de coisa, entendeu? Você falou do Gasly, eu acho que, claro, vocês viveram isso muito mais. Desculpa te interromper antes de começar. E o Gasly, talvez na época do Red Bull, pressionado, ele não tava conseguindo virar os 42-0. Ele tava ali virando com medo. E aí, além de, talvez o 42-0 o tempo bom, só que o Max virava 41-9, 48.
E aí, ele não tava nem pensando no 42-0, ele tava pensando no 41-8, que ele não tava conseguindo nem virar 42-3, entendeu? E aí, aquilo vai mexendo com a cabeça, cara, você sabe como é que é. E aí, entra num efeito bola de neve. Graças a Deus, e mesma coisa do Albon, ele conseguiu dar um passo pra trás, entrar numa zona de conforto, numa equipe que desse suporte pra ele, e ele entrou agora, ele tem a confiança. Então, mas isso não acontece com todo mundo. Eu acho que os dois entraram. Eu acho que o Albon entrou. O Albon tá meio que se refazendo de novo, né? Depois do baque que ele teve lá na Red Bull. E o Gasly também. O Gasly, ele tá conseguindo extrair tudo daquele carro. E é claro que tem finais de semana que o carro anda um pouquinho melhor do que outro. Então tem algumas vezes que você vai ver ele muito mais lá na frente do que em outros finais. Pelo mesmo motivo que a gente viu um Fernando Alonso classificando em quinto esse final de semana, e se você for comparar a última corrida de Fórmula 1, a Aston não estava em nenhum lugar. Os carros estão tão sensíveis hoje em dia que você traz um update, você faz um acerto diferente, você consegue, e tão próximos também, né? Então, você consegue dar um pulo, sei lá, com dificuldade de entrar no Q2 para estar sólido dentro do Q1. Desculpa, dentro lá do Q3 entre quinto e oitavo, mais ou menos. O Nestinho falou uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso. É claro que o ambiente da Fórmula 1 não é um ambiente fácil. Mas ele pode ficar pior. Como, por exemplo, o lado do Briatore é um lado ruim. E se a gente for traçar um paralelo, da própria academia Red Bull com o Flávio Briatore, com a equipe, Renault, tem uns paralelos, porque você pega, tem aqueles pilotos que são meio que os favoritos. Por exemplo, de um lado era o Alonso, e na Red Bull nós tivemos o Vettel e o Max. Foram, tipo, as crias, e os caras, e assim, esses três entregaram, tipo, 2 títulos 4 títulos outros 2, entregaram. Os outros pilotos, a gente pega ali Schumacher, tá esquecendo do lado do Alonso também, né? Não, mas o Schumacher é um ambiente diferente, tipo... Um outro momento da Fórmula 1. Outro momento da Fórmula 1, e o Schumacher, assim, não conviveu tanto... Conviveu, claro, com o Briatore também. Pô, bom ponto. Schumacher também entrou nesse lado meio que um Benetton querido. também, Benetton também, a equipe é nossa. E foi bem lembrado. E foi pressão, porque você pega 94, a Benetton teve 2 companheiros de equipe. O Leto e o Dios. Aí, pô, na Benetton, na época do Alonso também, teve Fisichella, teve Trulli, teve troca no meio do caminho também ali entre eles. E na Red Bull tivemos muitas danças das cadeiras também. Então você realmente, nesses ambientes, Helmut Marko, Red Bull, Flávio Briatore e Benetton, tinha realmente, tipo, a pressão deve ser muito grande, porque os caras têm os escolhidos, que sempre vai ter a prioridade, e os caras entregam. E o ambiente não fica bom realmente pro segundo piloto. Mas aí tem 2 coisas. Bom, primeira coisa. Eu acho que isso acontece quando você acha uma estrela. Uma estrela você sempre vai ser comparado, e a estrela é diferenciado e é complicado pro segundo piloto, independente. Mas o lado Red Bull, eu acho que eles... Eu não vou dizer que eles tinham direito, eu não vou dizer que tá certo, né? Porém... Ele sempre tinha um plano B piloto, tinha Toro Rosso, tinha Alfa, tinha a segunda equipe sempre pra colocar o menino. Que foi o que aconteceu com o Lawson, que foi o que aconteceu com o Gasly, que foi o que aconteceu com diversos pilotos. Beleza, não tá dando? Entra aqui pra ver se você consegue se achar um pouquinho. E aí, a gente vê o que acontece, entendeu? Pelo menos a Red Bull, em 50% dos casos, o Kvyat dava uma segunda chance pra você se reencontrar. Cara, te dei uma segunda chance, você não se reencontrou? Tchau. Na Renault não, né? Era papum. Isso é verdade. Então, essa é um pouco da diferença. Uma diferença, realmente, desses programas. Agora, você trouxe um negócio à tona. O que mais me chamou a atenção do Schumacher foi o fato de, quando ele foi para a Ferrari, o que ele conseguiu fazer na Ferrari. E não foi nem tanto isso que a gente está comentando agora, de pressão, não pressão. Ele era estrela, é óbvio que ele tinha uma pressão, ele sentou na Benetton e já performou logo de cara, mas quando ele foi para a Ferrari estava um lixo. Não estava em nenhum... E se você acompanhar todas as temporadas, ela só foi melhorando. Melhorando bem pouquinho, e levou o quê? 4 anos, 5 anos para ele vencer o primeiro título. Podia ter vencido no segundo. Ok. O Villeneuve.
Tudo bem. Mas 99, 98, não 99... Quando que ela realmente começou a ficar sólida, aquela Ferrari dominante? 99 então, e 2000 foi... Entre 3 a 4 anos que levou. Uma vez que o Schumacher conseguiu reconstruir a equipe, daí eles surfaram a onda durante 5 anos, 4 anos. 5 anos. Aí foi ridículo, porque claramente a Ferrari era dominante, andava bem mais do que todas as outras. Eu posso falar agora um negócio que, claro, a impressão minha, o Rubinho que viveu isso, mas talvez o ambiente Ferrari pro Rubinho era muito mais tranquilo do que um ambiente Red Bull hoje para um companheiro... Com certeza. Do Max. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que... Um ambiente mais sossegado, assim, tipo de... Sim, porque... Claro que tinha pressão, você tinha o cara no dia bom ele ganhava a corrida. Exatamente. E no dia ruim, era um pouco igual o ano do Pérez em 2021. 22. Um pouco parecido com aquele, eu vou dizer, entendeu? Eu acho que tinha menos expectativa em cima do segundo piloto. Então, o fato de ter menos expectativa, ele operava sempre com... Ou o segundo piloto entregava mais também. Entregava mais, pode ser também. De repente, no caso... Mas entregava. Eu não tô falando que o Rubinho não estava andando 101%. Não, é isso que eu tô falando. O Rubinho entregava mais do que os outros companheiros. Ele entrega mais do que o Tsunoda, ele entrega mais que o Lawson, ele entrega... Mas, fora isso, que eu também acredito que ele entregava mais do que eles... Eu acho que não tinha tanta pressão em cima dele. Não sei, pra mim, de olhar de fora, não parecia que tinha tanta pressão que nem hoje em dia vai entrar um piloto novo lá na Red Bull. Nossa, então, é isso que eu tô dizendo. Tem que andar grudado no Max. Era um ambiente mais tranquilo do que hoje você ser um companheiro. Mas é uma soma de fatores, né? A diferença dos carros, né? De velocidade de várias equipes. Pô, o ambiente estava tranquilo porque eles estavam ganhando vários campeonatos com o Schumacher um atrás do outro, então, sabe, hoje parece que realmente construtores faz diferença, naquela época não tinha teto de gasto, então, pô, se desse uma porrada, alguma coisa, arrumava o carro, hoje em dia... que eles estavam treinando toda semana. Exatamente. Outra Fórmula 1. Eu bati, eu perdi a confiança. Vai pra Fiorano, vai treinar, vai voltar sua cabeça, entendeu? Tipo, o Colapinto agora, né, se fosse aquela época... Vamos lá pra Barcelona, vamos ficar treinando lá uma semana, sei lá o quê. Hoje em dia não tem mais isso, né? É o simulador, mas o simulador não é a mesma coisa. Sim. Legal demais esse papo aqui. Quero saber se vocês curtiram também. Podem colocar nos comentários. Se você não for inscrito, também se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de áudio. Falei rapidinho do Gabriel naquele momento, que a gente falou do safety car. Realmente, o Gabriel foi um daqueles que o safety car acabou com a prova dele, atrapalhou com a prova dele. Mas vou focar na classificação, que mais uma vez ele conseguiu uma boa classificação indo pro Q2 mais uma vez. De novo, esse ano ele não precisa fazer nada, ele precisa aprender bastante. Eu acho que do meio pro final do ano tem que ter uma evolução constante, né? Eu acho que isso que ele vai se cobrar, isso que talvez, né, numa evolução normal de qualquer piloto jovem é isso. Para aí o ano que vem ele mostrar que ele tá apontando para ser o piloto principal e aí depois o Hülkenberg aposentar e ele continuar, né? Essa é a historinha perfeita que a gente quer ver, né? Uma coisa curiosa que ficou aquela dúvida, né? Se a volta do Bergman no Q1 ia diminuir, tirar do Bortoleto ou não, ficou analisando. O Whitley, que é o chefe hoje lá, o team principal da Audi, ele era um cara que era da Red Bull e ele era um cara assim que uma das especialidades dele é, tipo, regulamento, tipo, jogar pressão pra comissário, assim. Tanto que muitas discussões, sabe, pode ser o cara ser punido, não seja, o Whitley resolvia a situação. Tanto que antes de começar o Q2, antes de sair uma decisão, ele já mandou o Bortoleto pra ser o primeiro a ficar parado ali no box. Pra não ter chance de já vai. E até, em termos de cronômetro, foram 3 segundos de diferença entre a bandeira vermelha e 3 segundos depois cruzou. Tipo, tinha razão. Sim. Mas na cabeça. Pô, vamos ver no seu. Pra não ter chance, já vai pra frente ali, já fica no. Legal. Talvez não seja a melhor coisa por causa de pneu, o pneu fica um pouco mais frio, mas garante que você vai sair. Que você vai sair, exatamente. Ou, putz, imagina, tem que tirar o carro, rebocar. Aí a FIA vai. Ajuda vai decidir. Muito bom isso daí também. Que vai ser da Audi do ano que vem. É isso, turma. Fórmula 1 aqui, assunto, algum outro destaque?
Aí depois você vem pra mim e fala assim, eu comi um macarrão bom sábado à noite. Comi um macarrão sábado à noite bom? É. Algum outro destaque? Você comeu pizza ontem à noite? Não. Então não tem mais. Você vai virar depois pra mim e fala assim, o Russell teve uma corrida difícil, sim, mas ele teve uma classificação forte de novo, principalmente comparado com o Kimi. Por uma Mercedes que praticamente não teve atualização desde o começo do ano. Exatamente. Ele tá devagarzinho comendo pelas beiradas. Nesse campeonato embolado aqui, se a Mercedes conseguir extrair uns 3 décimos ali, ela entra na briga. O Russell entra na briga. Ele entra na briga, porque o Russell tá o quê? 99? 99, então, isso. 99. O Max tá com 120 e pouco. Eu tô com a classificação aqui. Não tá muito longe, não. Tá meio que uma corrida. Vai que... São menos de 50 pontos. Tem 140... São 47 pontos de diferença pro Piastri. Tipo, são 2 provas. É difícil. É difícil. É muito difícil. Tipo, faltam 17 corridas. Tudo bem, mas eu acho que a Mercedes precisa acontecer as duas coisas. A Mercedes melhorar um pouquinho. Tá focando no carro do ano que vem. Eu acho que estar com o motor Mercedes ano que vem é um dos melhores lugares do mundo para você estar na Fórmula 1 em 26. Mas por quê? Você tem algum insider information? Só você tem os seus insiders information. Mas o que se comenta no mercado... Tá vendo? Insider information. Tá aqui, ó. QR Code na tela. O que se diz realmente é que os motores Mercedes são os... Como em 2014, podem ser o bola da vez. Então, quem tá com a unidade de potência Mercedes, acho que vai estar pode estar numa boa posição para 26. Veremos. Antes do momento pit stop, falar também de novo da Fórmula 3. O Rafa Câmara, 3 corridas, 3 poles. Dessa vez conseguiu chegar na 3ª posição na prova principal. Líder do campeonato. Líder absoluto. Líder absoluto do campeonato. Espetacular o desempenho e o aproveitamento ainda do Rafa. 3 poles em 3 corridas na Fórmula 3 é difícil, porque o quali da Fórmula 3 é uma loucura ali. Tipo, sai todo mundo junto. Quantos carros estão largando hoje em dia? Mais de 30. Não, são 30, eu acho. São 30? São 10 equipes. 10 equipes com 3 carros, 30. 30 deve ter 2 minutos e 32 segundos de treino, mais ou menos. Quase isso. Às 7 horas da noite. Você tem que acertar aquela volta, a única volta que você passa lá no start finish. São 30 minutos de quali, sendo que todo mundo faz 2 voltas, e assim, sai todo mundo junto, porque um quer pegar o vácuo do outro, não sei o quê. Então, se dá a bandeira vermelha, tipo, já era. Você não consegue, você tá preso. Como que era na tua época de Fórmula 2, você lembra? Eram só 20 ou 22 minutos. Mas era meia hora de treino e meia hora de classificação só. O meu era 1 hora de treino e classificação. Era uma coisa só? Uma coisa só. Era a tua volta que valia. Mas isso mesmo para fim de semana que você não corria com a Fórmula 1? Mesmo para final de semana que você não corria com a Fórmula 1? A gente só tinha final de semana com a Fórmula 1. Por exemplo, eu fui para correr lá e depois do primeiro treino, classificação, né? Porque era classificação e treino, eu tava fora da corrida. Eu tinha sido o 28º, acho, 29º. A gente não fez nada, a gente só ergueu o carro. Pra passar naquela... Isso, daí eu classifiquei em 4º. 3.000 corri em pô? Corri em pô. Caramba. Eu fui de 28º, não tinha batido o carro, não tinha dado nenhum problema mecânico, eu estava muito lento. Eu estava fora da curva, o carro não parava de pegar embaixo. Pô, como você sabe, é enjoadinho para correr lá, porque tem um crown bem grande na rua, né? Então, idealmente você tem que estar ou de um lado da rua ou do outro lado. Só que às vezes quando você tem que sair de uma tangência de curva, ou seja... o buracão ali, né? Não, é assim, tipo, é côncavo, né? Então, quando você tinha que sair do lado esquerdo para ir pro lado direito para poder frear no lugar certo para a próxima curva, o carro pegava embaixo, a hora que o carro pegava embaixo, eu não conseguia mais guiar. Modo dizer, mas ele não ficava tão sensível quanto você estava esperando. O Tarson Marques, quando veio aqui, falou que ele bateu com o companheiro. Eu achei o vídeo depois E daí, foi aquilo mesmo? Foi aquilo mesmo que ele comentou ele, o companheiro largou bem, não vou, não sei o que, os dois... É isso, turma. Aproveitar e fazer o momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, já que o Nelsinho falou que comeu um macarrão muito bom no sábado e perguntou se o Christian comeu pizza no domingo. Saber de vocês qual que era
O melhor lugar pra comer na Fórmula 1, melhor refeição da Fórmula 1, que... Pra mim, disparado a comida da Minardi. Cara, todo mundo fala da Minardi. O Edgar falava da Minardi direto também. Na minha época, era um cozinheiro que chamava Cicciolina. Tá. Ele era enorme, ele devia ter perto de 2 metros de altura, vai entre 1,90 e 2 metros, só que ele era enorme, enorme. Muito boa comida. E viajava com a gente pra todas as corridas. Pra todas. Temporada inteira. Eu acho que só pro Japão que ele não foi. Tá. Porque eu não cabia na cadeira. Pode ser. Mas o que era? Era macarrão, massa? Era comida italiana. Então, imagina, para deixar todo mundo contente lá na equipe, né? Deixar todos os mecânicos felizes, tinha primeiro prato, segundo prato, daí começava com a massa, daí passava ou pra carne, ou se não passava pro peixe, depois, muito bom. Por isso que a Minardi andava devagar. Vocês eram... Imagina o mecânico para trabalhar depois do almoço, o cara... O Edgar falava isso, né? Então, melhor lugar de todo. Melhor lugar. Se não, ia filar boia na Minardi. Não, pra dizer a verdade, não dava nem vontade de comer fora da pista. Porque a gente já tinha que estar lá de qualquer jeito até 6, 7 da noite. Então, já vamos ficar por aqui, a gente janta aqui e volta direto pro hotel. Boa. E na tua época, Nelsinho? Uma coisa que o Ogro era bom é de contratar cozinheiro. Então, era italiano também, na Renault. Tá. E trabalha até hoje. Quando eu corri o ano passado na ILMS, ele tava fazendo uma equipe lá. Aí eu fui comer lá com ele. Mas geralmente são os italianos, né? Tá. Enfim. Italiano pra comida não tem como, né? Não tem como dar errado. Acho que eu já até comentei uma vez. Eu fui com imprensa numa corrida de Fórmula 1. Foi na Bélgica. Aí eu fui no motorhome na Mercedes e fui no da Ferrari. O da Ferrari me decepcionou um pouco. Achei a massa, eu esperava mais a massa por ser italiana. Por isso que o Edgar sempre falava que o da Minardi era melhor do que o da Ferrari. Mas tem que lembrar que na época moderna, eles estão servindo muito mais pessoas. Tá. Naquela época, mesma comida talvez que o Chris comia, a mesma coisa que o mecânico, que a imprensa comia. Não, mas era isso mesmo. Exatamente. Hoje em dia... Pô, você vai na Red Bull, tem 2, 3 cozinhas. Uma cozinha para convidados, né, que é para imprensa, convidados, que tem 100 pessoas que vão lá comer. Depois tem a comida da equipe e tem a comida dos pilotos. Tá. Então, quando era muito menos pessoas, você consegue fazer uma comida mais refinada, isso, aquilo, né... Quando você vai servir 150, 200 pessoas, começa a virar, né, é outra coisa. Mas o da Mercedes era bom. Da Mercedes era buffet, assim, então tipo, restaurante buffet, era bem gostoso da Mercedes. Lá na Newman Haas era muito bom também, só que não era do mesmo nível da Minardi, mas era muito bom. E era um casal que ia para todas as corridas, era a Mary Lynn e o Peter Murphy, e além de boa comida, não era comida excepcional, eles eram muito gente boa. Como que era a refeição lá na Newman Haas? Era meio que, como era menor um pouquinho, você podia comer aquilo que você queria, entendeu? Então eu chegava pra Mary Lynn e falava, nossa, antes de corrida, geralmente era macarrãozinho, tranquilo, sem nada, sem graça nenhuma. Agora, depois, Mary Lynn, você pode fazer um peixinho pra mim hoje, você pode fazer uma carne, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, isso daí funcionava muito bem lá, mesmo porque o Carl queria comer bem, o Paul também queriam comer bem. Era legal também. Era um ambiente bem familiar. E não é Escuderia Bandeiras que vocês estão preparando aí? A gente não teve comida na primeira semana. Não teve na primeira? Aliás, acabei de responder uma mensagem aqui sobre comida de Cascavel. O que você pediu pra Cascavel? Não. Acho que foi uma loucura tão grande a primeira corrida lá em Interlagos que ninguém nem tava pensando em comer. Por isso eu tava comendo barrinha de cereal da Oakberry. Tá aí, turma, esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Lembrando, claro, pra você que se tá precisando de peça pro seu carro, o melhor lugar é a rede Pit Stop. Você tem a facilidade de escolher uma peça na loja, no site ou por WhatsApp. Então você já sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso momento Pit Stop, você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal. Se inscrever ajuda tanto a gente que você não tem noção como é importante para ajudar aqui o Pelas Pistas. Lembrando de novo
que no próximo dia 26, na outra segunda-feira, 26 de maio, a gente vai gravar o nosso programa lá no Sampa Sky. Interessados, vai ser muito bacana, vamos ter distribuição de brindes também aqui, você vai poder conhecer, se já não nos conhece pessoalmente, vai poder tirar foto com o Christian, poder pedir autógrafo pro Nelsinho, pedir pra eu esfregar as mãos ali pra você. Dia 26, ingressos na Ticketmaster, tem também o descritivo aqui do nosso vídeo. Vai ser muito bacana. Já tem gente já recebi gente mandando mensagem que tá vindo de fora do estado pra acompanhar nosso programa. É mesmo? É. Da onde? Já tem um que vai vir do Rio de Janeiro e teve um que vai vir, acho que de Porto Alegre. E outro já perguntou se podia levar capacete e miniatura pra autografar. Falei que pode. Tem lugar na sua casa, né? Pô, sacanagem, a pessoa vir até aqui, ficar no hotel, você podia hospedar eles. Vamos sortear um no próximo? A gente vai sortear vai passar a semana com o Christian. Legal. Pô, o cara tá vindo de fora, o mínimo você pode dar uma atenção pra eles, né? Pensou? Fica hospedado na casa do Christian. Vai almoçar com o Christian. Exatamente. Você faz academia, alguma coisa? Vai jantar com o Christian. Vai jantar, com certeza. Café da manhã, as 3 refeições completas, pensão completa. Vai levar a minha filha pra escola com o Christian. Com o Christian. Passear o cachorrinho. Com o Christian. Com o Christian eu também faço isso. Então. Eu preciso passear o Simba, então. Vai conhecer a equipe com o Christian. Então. Vai na ESPN com o Christian. Isso é muito legal. A gente vai criar essa promoção aí. A Cal já deu positivo pra gente. Turma, falando em ESPN com o Christian, 500 milhas de Indianápolis, próximo domingo, a gente vai entrar no ar por volta de 12h30. Eu falo por volta, que pode ser que a gente entre mais cedo. No domingo, na ESPN 4 e no Disney Plus. Christian Fittipaldi, o Polyday /Bump Day /Quali foi muito bacana e tem desdobramentos seguindo pela semana aqui. Bom, um deles acabou de acontecer, né? Um breaking news... 2 carros da Penske, o carro do Will Power e o carro do Joseph Newgarden vão largar no final do pelotão nas 500 milhas de Indianápolis. E o carro do McLaughlin só não tá lá porque ele bateu legal. Ele bateu ainda de manhã, ontem de manhã, então ele não pôde participar do Fast 12 justamente pelo fato que o carro dele não estava pronto. Então mesmo que se ele quisesse participar do Fast 12, não daria. E daí os outros 2 que foram pegos, né? Lá no Tech Line. Aquilo foi na fila de inspeção. Então, até agora tá sendo meio esquisito, né? Eu acho que estão, não sei se encobrindo um pouco a história é a palavra certa, mas, ou seja, os 2 carros da Penske vão largar em 32º e 33º. O McLaughlin não vai perder a posição dele, então ele vai continuar largando em 12º. Não, 10º. Já ia largar em 10º. Não, ele... desculpa. A não ser que troquem o carro dele pra prova. Daí ele precisa largar no final. No exatamente. Isso. Porque se você trocar de carro, você tá classificado... Com o carro que você classificou. Não, mas daí se trocarem de carro... Ele vai pro final do pelotão. Não, mas antigamente, se trocava... trocava o piloto, é verdade. Trocava o piloto, trocava o carro. Exato, eu não sei se é a mesma regra hoje em dia. Se você pode trocar de carro, não pode, verdade. Eu confundi tudo. Eu acho que troca o piloto, você vai pro final do pelotão. Isso. Você tem que arrumar o carro. Arrumar o carro. É isso mesmo. Inclusive, ele já ia pro teste de segunda-feira. Tem um treino na segunda e tem o Carburation Day na sexta-feira, que aí é o último contato, depois os carros só no domingo. Então, a Penske, já enrolada... Nem foi pra tentativa dela ali com os 3 carros. O problema ali no atenuador, que eles falam que é uma pasta... Pera pegar aqui, seria aquela parte traseira que fica... É mais fácil você pegar um carro e mostrar. Mas é que o carro é pequenininho, entendeu? A placa da Insider tem toda a ver com o carro, né? É que a placa da Insider ela é quase do tamanho da peça ali. Seria essa peça... Tô mostrando aqui na minha câmera fechada. Crash Box, que eles chamam ali. Que tinha alguma coisa, estavam fazendo um ajuste para tentar melhorar um pouco o fluxo de ar, naquele pentelésimo para tentar ganhar uma velocidade a mais. Attenuator. Attenuator. Então. O attenuator, exatamente, que foi onde foi pego ali. A Penske tinha... O que mais chamou atenção é que foi um dos carros, do carro do 2 ou do 12, foi que um foi aprovado e o outro não foi aprovado na inspeção. Só que assim, a Penske tirou os 2 porque se um tava, o outro também deveria estar.
essa coisa também ficou... Então, a história inteira tá meio um pouquinho sem pé e sem cabeça. Lembrando que os carros da Penske, eles foram pegos, um ano atrás, mais ou menos, logo depois da prova Foi ano passado. Então, foi ano passado, né? Logo depois da prova lá de St. Pete. Daí foram pegos o Newgarden e o McLaughlin, o Power foi pego pela metade, porque parece que o Power não estava usando tanto push to pass quanto o Power não usou, mas estava liberado. Exatamente. E foi, de novo, foi um pouquinho estranha também a história, mas, sei lá, eles devem ter os motivos deles dentro da organização lá da Indy, porque estão tratando o caso todo dessa maneira. Mas, voltando àquilo que aconteceu, Schwartzman, hein? Que pole position. Impressionante. Impressionante. E ele só veio ganhando confiança ao longo da semana inteira, só melhorando. Sendo que nos primeiros dias de treino, desculpa te cortar, eles nem andaram. Nem andaram. Eles nem andaram. Porque o carro dele ficou pronto, atrasou um pouquinho, lembrando todo mundo, né, que eles correram no final de semana no misto. Então, como eles correram no sábado no misto, daí geralmente as equipes que usam os mesmos carros precisam transformar o carro para Speedway Spec, né, e de repente eles não tiveram tempo suficiente para fazer isso, ainda mais sendo a Prema, que é uma equipe nova. É óbvio que não deve ter a mesma quantidade de carros parado lá na garagem, parado lá na equipe, que as equipes grandes têm. A Prema vai ficar onde? Em Indianápolis ou Charlotte? É uma boa pergunta, eu não sei. Um dos dois, com certeza, mas se eu tivesse que chutar, acho que Indianápolis. Indianápolis. É Indianápolis, beleza? Né? E ainda teve um dia que choveu, que não teve treino. Então, tipo assim, os caras andaram pouco, mas conseguiram fazer um carro muito bacana, muito espetacular e conseguiram a pole position. O Schwartzman é o primeiro novato desde o Theo Fabi em 83 a ser pole position. Com aquele carro branco, se eu não me engano. Um branco, acho que um pouquinho com verde também. E o que chama atenção é a primeira prova em oval da história da Prema. Primeira prova de oval do Schwartzman. Que nunca tinha disputado. Você, quando foi para Indianápolis, você tinha disputado uma corrida antes, já em oval. Eu tinha dado em Phoenix e Nazareth, mas são duas pistas completamente diferentes. As duas, tanto Phoenix quanto Nazareth, você está falando de ovalzinho de 1 milha. Sim. Foi meu primeiro super speedway quando eu fui lá para Indianápolis. Mas assim, pelo menos já tinha dado no oval. Eu já tinha dado no oval, você tinha um pouco de ideia, mais ou menos o que esperar. Mas é óbvio, quando você vai lá para Indianápolis, é tudo diferente, a dinâmica é diferente da pista, porque ela é bem maior, as curvas tem bem menos ângulo do que quando você vai para Nazareth, quando você vai para Phoenix. E a coisa que eu acho que até hoje que me chamou mais atenção em Indianápolis é que você fica na minha época, você ficava praticamente o mês todo treinando com aquela montoeira de arquibancada cinza, né? Porque não tinha praticamente ninguém sentado lá na arquibancada. Na hora que você alinha o carro, que você passa pelo gasoline aisle e aquilo lá abre no dia da corrida, que você tá chegando do lado do carro 1 hora e 15 antes da largada e provavelmente 15, 20 minutos antes do abre de todas as cerimônias, você vê um mar de cor na tua frente e na hora que o carro larga, a primeira descida que o carro dá na reta, você acha que a pista ficou menor. A tua impressão dentro do carro, você fala, uau, essa não é a mesma pista que eu fiquei andando aqui no último mês. E daí depois umas 3, 4 voltas, mais ou menos, daí você vê que as dimensões, dimensões visuais, né, que você tá vendo, elas começam a voltar ao normal, mas a primeira, a segunda volta é bem estranha. Afinal de contas, são, 300 mil pessoas assistindo a corrida, 300 mil cores lá, diferentes, sentado lá na arquibancada, que você não está acostumado com aquilo durante os treinos. Na ponta foi o Robert Schwartzman, fora da prova, o Jacob Abel foi o bumpado. O cara que era o favorito para ser eliminado foi eliminado, mas no final quase que ele conseguiu roubar a vaga do companheiro, hein? Não, ficou o quê? Menos de meia milha ou meia milha, mais ou menos isso. Ele é um piloto da Light ou já estava fazendo a temporada? Ele é da temporada, ele foi vice-campeão da Light ano passado, isso. Ele tá fazendo a temporada inteira. Temporada inteira. E não tá indo tão bem a temporada inteira.
Mas eram os 2 carros da Coyne que estavam fora. E daí o Dale acabou deixando os 2 disputarem a última vaga, então eles seguraram os 2 até, sei lá, faltar 8 minutos para terminar, porque daí eles calcularam que ia ter tempo suficiente para os 2 saírem, a não ser que o Vicky batesse. Se por acaso o Vicky batesse até limpar a pista, é óbvio que o Abel não ia conseguir sair de novo, mas como o Vicky já estava com tempo melhor, a prioridade, eu acho que fizeram até desse jeito. E a prioridade foi pro Vicky. Ele não tinha entrado o híbrido na primeira tentativa dele. Isso, mas também lembrando todo mundo, no momento que você tenta reclassificar de novo, você está eliminando o seu tempo que você tinha apostado antes. Então, o Vicky, a hora que ele saiu para a última tentativa dele, ele estava no 0-0. Sim. O Abel também, a mesma coisa. E piorou. Piorou bem. Aquela hora que ele piorou, Thiago, eu achei que o Abel fosse entrar. Eu também achei que o Abel fosse entrar. Eu achei. Eu falei, que uma coisa é você tentar melhorar 0,4, meia milha, e você piorar meia milha, tipo... E na hora que ele piorou, ele virou a mesma coisa que o Abel. Tinha virado uma fração mais rápido que o Abel. Daí a primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu falei, não é possível que o Abel não vai melhorar nada. Se ele melhorar um pouquinho, ele vai estar na frente do Vicky. Só que o Abel também piorou. Também piorou. Numa situação que a pista, teoricamente, estava melhorando. Exatamente. Porque estava bem mais fresco, né? Eles tinham andado... O Abel tinha sido o terceiro carro a sair, mas, ou seja, eles tinham dado 40 minutos antes, né? 40 minutos num horário onde já faz uma diferença bem grande, né? Porque a cada minuto que passa, o sol tá se pondo cada vez mais. Você achou a Ganassi meio que decepção, apesar de estar com o Dixon em quarto e o Paulon em sexto? Achei que, tanto quando eles saíram para entrar lá no Fast Six, eu achei que eles estavam experimentando 2 setups diferentes para tentar ir para pole position, e não foi. A hora que os 2 entraram lá no Fast Six, mas nem perto tinha o mesmo ritmo dos 3 primeiros. Quem me impressionou bastante foi o Sato. Sim. O Pato foi sólido, muito sólido, ótimo trabalho do Tony, parabéns. Agora, quem me impressionou, é óbvio, o Schwartzman, por ter sido novato, mas também o Sato, né? Se você for ver o chefe dele e companheiro... Quase foi pro bump, ele tá em 30º. Foi o que se classificou antes, depois de 2 anos de ir pro Bump Day seguidos. Não, ele desceu do carro aliviado, né? Sim, o cara saiu... Então, a cerveja vai ter um sabor diferente hoje à noite. Exatamente. 2 últimos nomes pra gente destacar aqui, Cris. Um que eu acho que pra mim foi uma decepção. Esperava mais, Larson. Concordo. Largar na 7ª fila. Parece que ele tá tendo um ano, esse retorno dele lá para as 500 milhas, que é um pouquinho mais difícil que o ano passado. Sim. Mesmo com a experiência que ele tinha o ano passado, não sei, parece que as coisas fluíram mais tranquilas para ele no ano passado. Logo no primeiro dia, quando ele fez aquele refresher, né, que eles chamam, ele já rodou e já bateu, tudo bem, foi uma panca bem de leve, mas ele acabou batendo, e agora tá aquele ponto de interrogação bem grande, né? Será que o Tony vai acabar assumindo o carro dele? Se por acaso chover em Indianápolis e daí a prova atrasar demais, o Tony vai sentar no carro dele. Então, a regra esse ano mudou. Quem larga vai até o final. Tudo bem, mas se tiver chovendo, é óbvio que o Kyle vai ficar esperando. Chega uma hora que ele não pode esperar. Sim. Ele vai ter que pegar o avião para ir para... E o carro tá fora da disputa. Exatamente. Não, se não largou ainda. Se não largou, aí o Tony corre. Isso. Se não largar, o Tony larga. Exatamente, eu tô falando se não largou. Então, Tony vai ficar, o Lawson vai ficar esperando, e é óbvio que deve ter algum deadline. Você precisa sair daqui às 3 da tarde, 4 da tarde, sei lá. Só que, numa boa, eu acho que eles deveriam, tanto a NASCAR quanto a Indy, eles deveriam entrar num acordo para a Indy ceder um pouco, de repente adiantar a prova 1 hora, e a NASCAR atrasar. Você está dando uma janela de 2 horas a mais, é bem grande essa janela que você está dando. E isso que o Kyle está fazendo, eu acho sensacional, eu acho muito legal para as 2 categorias, tanto para a Indy quanto para a NASCAR. Então eu fico até um pouco surpreso que... mas eu acho que deve ser uma... Eu sei, por causa de televisão, por causa de ingresso, patrocinador.
Mas seria legal. Tenho certeza que devem ter tentado, mas contratos, TV, a maior corrida do ano, quase pros dois. Pra um, certeza, o outro, uma top 5 vai do ano pra eles. Não, mas seria legal. Seria legal se os pilotos da NASCAR que quisessem participar das 500 milhas pudessem fazer isso meio que confortavelmente, entendeu? Sem essa loucura toda de desce do carro, helicóptero, posa do lado do avião, do jato, daí entra no jato, daí vai correndo, helicóptero do outro lado e ainda rezando para de repente atrasar um pouco o outro lado para você não perder nenhuma volta. O Kyle Busch comentou que por 2 anos ele quase correu e o último Larson meio que pegou o lugar dele. Eu queria ter visto o Kyle Busch correr uma Indy 500. Vamos ver, tem uma corrida muito longa pela frente. Você pode ter certeza que o Larson aprendeu. A gente não sabe se o carro dele também não voltou a mesma coisa depois da batida, né? Mas foi fraquinha a batida. Não, mas foram 2, né? Não, ele bateu no Open Test também. Então, mas não foi a panca, gente. Não, mas mesmo assim desalinha as coisas. Você passa muitos dias alinhando tudo, aí dá uma porrada. Às vezes você não tem o tempo de deixar tudo perfeito, perfeito do jeito que tem que estar, né? Por isso que eu comentei. Talvez agora eles trabalhem até a corrida pra deixar tudo... O objetivo era classificar. Agora vamos desmontar tudo e fazer tudo... Não, e a situação de corrida é completamente diferente da situação de classificação, porque você tá andando sozinho, teu carro é bem mais eficiente aerodinamicamente. Por quê? Porque você só está respirando ar limpo o tempo todo, e quando você entra na corrida, o teu carro precisa ser mais eficiente que os outros, mas por uma situação diferente, porque você só está andando em ar turbulento. Então, de repente, o carro dele, que tem um pouquinho mais de drag, um pouco mais de downforce, que justamente porque bateu o carro, não conseguiram trimar, deixar tudo perfeito, seja um carro bom o suficiente para ele conseguir ser bem competitivo na hora da corrida. Outro também que vai largar uma fila atrás exatamente é Linho. É Linho que o quali foi meio decepcionante pensando no que ele estava fazendo nos treinos. Porque nos treinos ele estava sempre entre o top 10, nessa configuração de prova, tudo. No quali... Principalmente no começo, nos primeiros dias de treino, ele estava muito forte. Thiago, eu acho que... Decepção talvez seja forte, mas talvez... Eu acho que eu não colocaria na categoria decepção, eu colocaria na categoria cada vez mais difícil você voltar e ser competitivo quando você começa a ficar fora do game. E o Elinho, querendo ou não, ele já tá fora já há vários anos. Não é que ele... Enfim, ele tá voltando para Indianápolis, mas ele não tá correndo o segundo ano a temporada inteira. Sem correr a temporada completa. Isso. Não, segundo não. Já é o segundo? Então, já começa, na minha opinião, a fazer uma diferença. Agora, pelo amor de Deus, falar o quê do Elinho que tá tentando ganhar pela 5ª vez, né? Ou seja, experiência... talento, know-how, ele com certeza tem de sobra, mas o que ele não tem e que os outros pilotos atuais têm é exatamente quando ele entra na curva 1, aquela mexidinha que o carro dá. Será que eu posso continuar de pé cravado ou eu preciso dar uma aliviada? E não é por culpa do Elinho, não é por falta de talento, é por falta de hora de voo, é só isso. Eu tenho certeza que se colocassem ele para ficar andando o ano inteiro, principalmente nos circuitos ovais, ele voltaria para Indianápolis numa situação muito mais forte. Só que, de novo, vou reenfatizar na mesma tecla do Larson. Classificar é uma coisa, corrida é um bicho completamente diferente, ainda mais com a experiência que ele tem. Estaremos de olho então no domingo, 12h30, ESPN4 e Disney+. Fica ligado nas nossas redes sociais, na minha e do Cris, porque pode ser que a gente entre um pouco mais cedo no domingo, aí eu informo vocês lá. Antes de vocês irem para Cascavel para estocar, bolando pelas pistas. Tá animado? Tá desanimado assim por quê, Thiago? Não sei, porque a repercussão do quadro eu pensei que ia ser maior, eu chateado, eu queria... Isso até me faz, nem penso direito nos resultados aqui que eu coloco. Posição aleatória... Nossa... Que desânimo, mas eu nunca vi você assim. Acontece. O Cris não fica assim quando fica em terceiro.
Vai, pode ir? Tanto, a situação é tão complicada que esqueceram de colocar minha pontuação. Vai, pessoal, rápido, vai. Semana passada, sexto lugar, então já vai pensando aqui, o Nelsinho vai escrever. Classificação atualizada, o Nelsinho tem 57 pontos na primeira colocação. Cravou o Max e o pódio com o Lando e Piastri. Cris tem 51 pontos, cravou também o Max, pódio, Lando e Piastri. Peraí, quem é que tá em segundo? Você. Quem? Você. Ah, tá. Eu só queria ter certeza. A idade tá chegando, tá ouvindo. Não, não. Negativo. Negativo. Aquele exame de ouvir? Olha, o torrino. O Lanterninha tá todo engraçadinho. Vou falar minha pontuação aqui, eu tenho 47 pontos. Então, você tava em segundo, agora você caiu pra terceiro. O cara aí. Não sabe fazer uma curva ali na largada. Porra, com 2 carros de vantagem ele perde a liderança. Qual que é? Sexto? Sexto. Vai. Quer começar comigo? Só o Nelsinho mandar aqui o dele. Sexto. É Mônaco, né? Tá vendo? É isso mesmo. Vamos lá. Vai. Pode ir? Pode. Puta. Max. Leclerc. Piastri. Então, Max, pole. Anota aí que eu me perdi aqui. Max, pole, Max, vitória. Leclerc, segundo. Leclerc, segundo e Piastri, terceiro? Sim. E sexto? Alonso. Boa. Nelsinho foi de pole, Piastri. Piastri ganhando, Max, segundo, Leclerc, terceiro. Eu fui de Max, pole, Max, vitória. Piastri, segundo, Russell, terceiro. Você foi de Hamilton em sexto, eu também coloquei Hamilton em sexto. Qual que é o seu sexto? Alonso. Aí. Interessante. Espero que meu humor mude no bolão da semana que vem. É isso, garotos. Boa viagem pra Cascavel, boa prova. Manda ver. Semana que vem no Sampa Sky a gente vai ter muito que conversar, muito que conversar no Sampa Sky. Vai ter o debriefing da equipe Mônaco, debriefing de Cascavel, Charlotte 600, nossa, vai ter muito. Vai ter muita Coca-Cola coisa. 600, ele quis falar, da NASCAR. E então, ingressos na descritiva aqui do nosso vídeo. Quem tá nas plataformas de áudio também tem ali no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Nosso cupom também da Insider, o Pelas Pistas, 15% de desconto na Tech Shirt 6 em 1. Semana que vem a gente volta, então, com o melhor da velocidade, certo? Valeu, turma. Lá no Sampa Sky, hein? Até mais.